Estamos estudiando o Evangelho de Juan. Estamos no capítulo 6, para começar. Pero o capítulo 6 é muito rico em enseñanças, assim que não podemos passá-lo em um solo dia, pero temos que reparti-lo em algumas prédicas para sacar o máximo proveito de lo que está no capítulo 6. E nós temos agora, para o próximo domingo, uma interrupção das prédicas no Evangelho de Juan, para começarmos uma série sobre o nascimento de Cristo Jesus. Se acerca a Navidad, ¿verdad? E temos uma série para predicar sobre o nascimento de Cristo Jesus, utilizando o Evangelho de Lucas. Deixa eu pedir acá minha memória automática acá para acordar de tudo. Então, em Lucas vamos estar destacando alguns personagens que participaram da venida de Cristo Jesus ao mundo. Então, o que estudamos no Evangelho de Juan, que o verbo se hizo carne e habitou entre nós vamos a estudar com detalhes como se passou este processo. Juan já começa de maneira distinta. O Evangelho de Juan começa a falar de Cristo já como Deus eterno e já em pleno ministério, aí com Juan Bautista já anunciando a ele como o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. O Evangelho de Lucas, bastante detalhes sobre como sucedeu o nascimento de Cristo Jesus. Então, para o próximo domingo, eu desafio a todos os irmãos e a seus vecinos, a seus amigos que queiram estar escutando sobre Navidad e este tempo, que venham o próximo domingo para estudarmos juntos a palavra de Deus sobre este tema. E Juan, para deixarmos o capítulo 6 praticamente inteiro, eu pensava em predicar em outro texto e deixar o capítulo 6 para o próximo ano, pero decidi fazer algo diferente. Eu vou recortar uma parte acá do capítulo 6 e vamos a estudar esta parte com vocês e depois seguimos. Eu vou ler o capítulo 6 do Evangelho de Juan, se vocês estão abertos aí. Juan, capítulo 6, o verso 15 diz: Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderar-se de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. E tuvieron miedo, mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Entonces, ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Hasta ahí, el 21. Dios querido, yo te pido para que tú ilumine una vez más mi entendimiento y el entendimiento de los hermanos, para que aprendamos juntos um pouco mais sobre tu palavra. Habla mi coração uma vez mais e a los hermanos também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu agarrei um episódio na metade del texto, del capítulo 6, e vocês vão entender o motivo por lo qual lo hice, não? Acá temos um texto falando sobre Jesus e seus discípulos, e um hecho interessante como o quinto sinal de Jesus, que seria caminhar sobre as águas. ¿No?
Então, se penso acá, neste texto, e penso em crer. Penso que este texto habla de fé, de crer. Pero há uma pergunta. Crer a que nível? Mira, eu estou poeta hoje, ¿no? Estou fazendo rimas. Crer a que nível? A que nível? Que é crer em Cristo em sua totalidade? Como é isso? Entender Cristo e crer nele em sua totalidade. Como se dá isto? Como é isto? Crer, pero a que nível? Eu escutei uma vez um cuento, que tinha um nome muito habilidoso, um malabarista. Eu creio que já falei em algum momento eu devo haver falado isto, não sei se foi acá. Minha memória já não me permite acordar-me de quando falei isto. Mas havia um homem malabarista que se equilibrava em las cuerdas, e um dia ele chamou toda a cidade em que vivia, e cerca da cidade havia uma montanha e um tremendo precipício abaixo, e ele atou uma cuerda de uma ponta do precipício hasta a outra, e chamou toda a cidade e disse que ele ia passar caminhando sobre esta cuerda, de um lado a outro, e volveria do outro lado hacia o lado que estava a gente. E a gente toda foi a ver, incrédula, que ele haria tamanho acto, não? Por melhor que fuera. E ele então disse: "Ustedes creem que eu posso chegar ao outro lado e volver? Quem crê que eu posso fazer? Levantar a mão." E a gente: "Sí, nós creemos." E ele agarrou e foi caminhando sobre a cuerda e passou todo o precipício e volveu. E a gente: "Uau!" E aí ele agarrou estes carritos de albañil para trabalhar na obra. Como se chama o carrito acá? Carretilla. Carretilla é um nome, carrito, carretilla, não? Agarrou na carretilla e falou: "Quem crê que eu posso ir e volver com esta carretilla sem cair?" "Nós não queremos." E ele agarrou a carretilla, foi e volveu com a carretilla. E a gente: "Uau!" E aí ele disse: "Agora o terceiro acto. Quem crê que eu posso ir com esta carretilla hasta allá e volver com uma pessoa na carretilla?" "Uau, nós queremos." E ele disse: "Muito bem, necessito um voluntário." Se estuviera vos en la multitud, ¿serías el voluntario? Creer, ¿a qué nivel? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo es este proceso? Para entendermos que hay niveles de fe. Yo creo, sí, dale. Anda já, sentar na carreta, dale, eu creio. Por que não vai vós? Não, eu sou gordo. Andava com uma fraquita. Dale, Nico. Eu me quedo acá. Sou mais gordo de la barca. Então, há níveis, não? Este texto habla um pouco de isso. Pero vamos a entender o que passou acá e por que entrei neste texto. Temos que entender que Jesus, antes de este acto acá, Jesus começou já, no capítulo anterior, estava em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Eu vou fazer um mapa acá em frente de vocês. Ele estava acá em Jerusalém e ele então sanou o paralítico, e nós lo estudamos, verdade? Cerca de uma festa em Jerusalém, muito provavelmente a Páscoa, não sei se era a Páscoa acá, e outros creem que era uma festa e não se sabe porque acá não diz.
Por deducción creen que fue la Pascua o fue la fiesta de los tabernáculos o algo así, pero lo importante es que no sabemos. Entonces no sirve de nada estar acá hablando qué fiesta que era. Hay 3 fiestas principales y no sabemos cuáles de ellas eran estas. El hecho es que él estaba acá, hizo el milagro con el paralítico, sanó el paralítico que estaba en el tanque de Bethesda. Pastor Billy predicó justamente sobre el milagro, ¿no? Y después él sale de ahí y va a Tiberíades, subiendo cerca en el mar de Galilea, en una región, él sube ahí, y ahí, en el capítulo 6, en el principio, ustedes van a ver que él hace ahí, en esta ciudad de Tiberíades, la multiplicación de los panes. Y nosotros no entramos en esto. Pero la secuencia de la multiplicación de los panes, abre-se un paréntesis, y él envía los discípulos a Capernaum, en barco por el mar. Tiberíades está acá, Capernaum está acá, por la orilla siguiendo el mar de Galilea, llegas a Capernaum. Y Jesús envía a ellos en barcos, cuando empieza la noche, los envía a Capernaum. Y él se queda solo en un monte, y este monte, él podría ver el mar de Galilea ahí al fondo. Los discípulos iban y él dice que iba después y quería estar solo. Y este es el paréntesis, porque cuando ellos llegan a Capernaum, la gente de la multiplicación de los panes lo encuentra, y ahí Jesús tiene un diálogo sobre el milagro de la multiplicación de los panes, que es la secuencia del capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6 hay el milagro de la multiplicación de los panes y un diálogo sobre esto. Pero entre estos 2 hechos principales que están totalmente interligados, en la mitad de eso está la historia, el relato de Cristo en el mar de Galilea, caminando sobre las aguas. Y es esta parte que yo quiero destacar hoy. Y el año que viene, mirá, que es ahora, ¿no? Estamos ahí cerquita, en enero, volveremos en el capítulo 6 para hablar de la multiplicación de los panes y el diálogo que surgió por este milagro. Pero el hecho es que ya había pasado este milagro de la multiplicación de los panes, y ahí entonces ellos son enviados al mar, a Capernaum, Jesús en un monte, orando, pasando la noche ahí, y ellos yendo a Capernaum. Ese es el entorno de la historia que estamos estudiando acá. Ahora vamos a ver como 3 niveles de fe y creencia en Cristo Jesús, en este relato de Jesús caminando sobre las aguas. É interessante que acá dice el 15, ¿no? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, una pequeña pasada por el texto que vamos a tratar es que el resultado de la multiplicación de los panes es que ya querían hacerle rey. Los detalles no dejen de venir en enero para descubrir. Pero el hecho es que Jesús, para alejarse de este movimiento, de que la gente lo hiciera rey, lo proclamara rey, y no era este el intento de Jesús. Jesús caminaba hacia la cruz, porque él era el rey del universo, y no solo de Israel. La gente no entendía eso. Y el camino para ser rey del universo era la cruz. Entonces Jesús se aparta a un monte solo. El 16 dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Ahí entonces los discípulos, cuando empieza a caer la noche,
Ellos entran en el mar y entrando en una barca el 17, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estava já escuro e Jesus não havia venido a eles. Esta trajetória comumente se diz que por el mar de Galileia era solo entrar en el mar porque dá a ideia de cruzar de uma margem a outra, não? Pero acá é a ideia de cruzar por acá, margeando a orilla para chegar a Capernaum. Então, se quedavam a uma distância aí de 2 kilómetros, isto se hace hasta hoje, já em Mar de Galileia, não? E os barcos vão aí a 2 kilómetros de la orilla, acompanhando aí o margem e chegam depois e atracam em la ciudad. O Mar de Galileia, incluso no mapa, se hace uma entrada e vuelve. Então, isto era como cruzar acá, não? Pero eles iam a uma margem de mais ou menos 2 metros, era uma distância de segurança. E eles assim, eram pescadores, a maioria dos discípulos, não, uma boa parte dos discípulos pescadores, e sabiam navegar neste mar de Galileia muito, porque pescavam aí, e estavam então seguros de lo que estavam fazendo. Pero acá dice, el 18, e se levantava el mar com um grande viento que soplava. Então, o mar começou a levantar. A ideia de levantar acá não é de levantar assim, não. O mar começava a levantar olas cada vez mais, por um vento que soplava. Nesta região, eles estão a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, o Mar de Galileia. O mar está acá arriba e o Mar de Galileia, que era na verdade um lago, um grande lago, não? Ele estava, se dizia Mar de Galileia, mas não era um mar, era uma laguna, por ser grande e todo, e por outras características, lo chamava mar, mas era, na verdade, um grande lago, e deste lago saía o rio Jordão, que cruzava toda a região, e chegava até o Mar Muerto, porque é muerto, é salado, muerto, e aí se quedava, e a água se evaporava aí, e o pouco que quedava aí. Então, mais ou menos, este era o desenho da região. E neste mar soplava de las montanhas um vento muito frio, que é comum soplar no Mar de Galileia, até o dia de hoje. Vem um vento muito frio e faz um contraste, um choque com o aire caliente, e este movimento faz com que o Mar de Galileia, esse mar, se ponga muito violento, com olas que podem chegar a 4 a 6 metros de altitude. Então, quando eles estavam na barca, começou a levantar o mar. Começou a levantar o mar. E acá diz el 19, quando haviam remado como 25 a 30 estádios, vieron a Jesús que andava sobre o mar e se acercava à barca e tiveram medo. Então, o viento começou a levantar e eles remando, não era motor, não? Era com o braço, e eles remaram. Acá diz cerca de 30 estádios, ou seja, eles remaram como 5,5 quilômetros, mais ou menos. Em quilômetros, para entendermos a medida, não? Pero entendemos que esta distância de remar não era em la linha que eles pretendiam, mas que los levava até o centro do mar. Eles eram arrastrados e remando, não conseguiam chegar a seu destino porque o mar se levantava. E remaram 5,5 quilômetros, pero no en el sentido correcto, pero a deriva. E quando haviam remado como 25 ou 30 estádios, ou cerca de 5 quilômetros, vieram a Jesus que andava sobre o mar e se acercava à barca e tiveram medo. Tiveram medo. Por que tiveram medo? Porque entenderam que era Jesus sobre a barca. Então, vamos entender melhor.
Esto lo que pasó acá, está relatado también en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. San Mateo 14. Y ustedes tienen ahí el 26. Y dice así, Mateo 14, 26, es Mateo relatando lo mismo, porque él estaba en la barca también, como Juan. Y dijo, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Entonces acá, el escritor de Mateo, él da una información importante. ¿Por qué del miedo? Ellos no reconocieron que Jesús estaba ahí. Ellos pensaron que era un fantasma. Es un nivel de creencia, de entender que quien estaba ahí era Jesús. Como caminaba sobre las aguas, lo último que pasó en la cabeza de ellos es que podría ser Jesús. Ellos entendieron que era un fantasma. Lo sobrenatural, lo malo. En una situación que va mal, hay una intervención divina y la interpretación es un fantasma. Para empeorar todo. Poner en lo malo el porqué del malo. Si la cosa está mal y aparece una cosa sobre las aguas, es el fantasma. Eso puede ser. Eso puede ser. Dice que cuando uno se cae en la lama junto con los chanchos, lo único que uno tiene que hacer es abrazarlo. Ya está en la lama. O sea, si uno está en el infierno, abrace el diablo, porque ya está en el infierno. Yo creo que es un bicho caminando. Por hablar en fantasma, ¿no? Será un demonio, ¿no? Pero yo quiero que ustedes entiendan eso. Cuando algo malo nos pasa, ¿de quién es la culpa? ¿Y dónde está la solución? ¿Y con quién es el problema? A veces hacemos oraciones al diablo por nuestros problemas. Porque la oración es hablar con alguien, ¿verdad? ¿No es así? Y a veces uno pasa por un problema y dice, Satanás, tú me has hecho eso, aquello, otro. Y yo no te quiero acá, por eso y por aquello. Y charla con el Satanás un tiempo bárbaro por el tema de su problema. Pero ¿quién tiene control sobre sus problemas? ¿Quién tiene el control de lo que te va a pasar y de lo que no te va a pasar? ¿Quién tiene el control sobre las tempestades en tu vida? Sobre las olas, sobre el mar que se levanta en tu vida, en tus situaciones difíciles, en tus tempestades. ¿Con quién tienes que hablar? ¿Quién tiene el control sobre esto? ¿Un fantasma que te está haciendo las olas subirem sobre vos? E aí vas a tener miedo? ¿O vas a enfrentar un fantasma? ¿O vas a hablar con Cristo? Que es quien tiene control sobre el problema. Porque para el que cree en Cristo,
sea circunstancia buena o sea circunstancia mala, lo único con quien tienes que hablar es con Cristo, porque Él tiene la solución de tu problema. Y esta es la lucha espiritual del creyente. No es pelear con Satanás, es hablar con Cristo, que tiene la solución para tu problema. No es buscar fantasmas y temerlo por lo que estás pasando, pero confiar en un Cristo que tiene control sobre esto. Cuando estas verdades están claras en la mente de uno, tal vez sea más fácil identificar que no es un fantasma que está ahí, pero es Cristo en la tormenta tratando de enseñarte algo. Porque Cristo los manda al mar y Él se queda. Y del monte está mirando. Y cuando el mar se levanta, Él va. Si estudiamos la vida de Daniel, el profeta Daniel, él dice que él oraba a Dios pidiendo una respuesta importante. Cuando estudiamos Daniel a fondo, vamos en los detalles. Acá te doy una pasada por arriba. Daniel pedía a Dios una respuesta a un tema importante de su vida. Después de muchos días, viene el ángel a darle la información que él necesitaba y le dice: yo venía para acá para darte esta información, pero el diablo impedía que yo llegara y yo luché con el diablo y llegué acá con tu información. Pero lo que hacía Daniel mientras esa lucha espiritual pasaba en las regiones celestes, él estaba así mirando, ahora le pegó Gabriel, ahora va a perder, no, le dimos vuelta, no. Daniel solo trataba su tema con Dios y le preguntaba a cada día cuál era la respuesta, a punto que se enfermó por buscar una respuesta a su pueblo, a sí mismo. Pero él nunca dejó de buscar a Dios en su tribulación. Y lo que pasó en el cielo, en las regiones celestiales, él nunca se enteró. Solo se enteró porque el ángel lo informó, después de haber pasado todo. Tu problema siempre es con Dios, si sos de Dios. No vayas a perder tu tiempo hablando con Satanás, tratando de pelear con Satanás. No es tu trabajo. Tu trabajo es hablar con Dios y entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Aunque las circunstancias sean malas, que hayan 40 días de aflicción, como pasó Daniel, en una situación, ¿no? Porque pasó varias en su vida. Tenemos que entender estas cosas. Pero acá los discípulos tuvieron miedo porque no entendían lo que estaba pasando. Miedo. Y entonces el verso 20 del capítulo ahora de Juan, donde estamos, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Yo soy. É maravilhoso ver isso, mais de 20 vezes no Evangelho de Juan ele se pronuncia como yo soy. Yo soy está escrito em grego acá, uma correlação com yo soy hebraico, donde quando Moisés le pergunta: yo voy a hablar con Faraón en nombre de quién? E Deus disse: decile que yo soy, te envié. Quando Jesus habla yo soy en el jardín de Getsemaní, todos se van al piso. Quando perguntaram: quem é Jesus? E ele disse: eu sou. Esta autoridade de Deus. Então Jesus falou: eu sou, não tema. Aí acá disse: ellos entonces com gusto le receberam na barca, la qual chegou em seguida a la tierra a donde iban. Uma enseñança importante que Juan quer destacar acá é a deidade de Cristo, sempre.
¿no? El tema del Evangelio de Juan es demostrar por sus milagros, por sus hechos, que Él era Cristo, el Dios, el Mesías, el Dios encarnado. Y entonces Él dice, no, yo soy, no temas. Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Entonces Juan, capítulo 1, dice, en el principio, vamos a acordarnos un poquito, en el principio era el verbo, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él tenía la capacidad de caminar sobre las aguas que Él mismo creó, sobre el mar de Galilea que Él creó. Él tenía poder sobre la naturaleza, de hacer con que el agua pasara a ser vino. Porque los elementos de la naturaleza para Él é como nada, é como uma coisa muito sencilla, por su poder. E então, quando Ele manifesta su deidad, ellos entonces con gusto, el 21 de Juan, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra hacia donde iba. E aí la barca seguramente chegou em Capernaum. Pero é interessante que acá, quando disse em seguida, não é assim, aí eles seguiram remando bastante em seguida. Em seguida é em seguida. E esse é o segundo milagre. Quando eles se dão conta que Cristo está na barca, eles miram e já estão em Capernaum. Assim. E esta é uma señal, é um milagre. É a ideia que traz esta palavra em seguida. Não é em seguida depois de um ano, em seguida depois de 5 horas, é em seguida, assim. Milagre. E era o segundo milagre hecho no mesmo texto. Então, hermanos, el yo soy cuida de la situação. Pero estamos hablando de um nível que é o medo, não? Pero o segundo nível, como destaquei acá, primeiro o medo, por saber quem é que está promovendo tudo isto, um fantasma, el mal, não era Cristo. Pero las circunstancias pueden nivelar tu fé e lo que tu crees. Ok, é Cristo. Pero mira que interessante, Mateo, de novo Mateo, o mesmo relato, capítulo 14, empezando del 28 hasta el 31. Pero después, se já está em Marcos, não vai andar, 14, 28, agora sim. 14, 28 de Mateo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. E acá está outro nível de fé, que está relatado em Mateus e não está relatado em Juan, porque Juan tinha outro ênfase. Era a deidade de Cristo e já estava exposta aí. Pero acá demonstra a fé de Pedro. Estavam na barca, vieram, pensaram que era um fantasma. Aí Jesus habla, sou eu. Aí Pedro disse, tá, não, ele disse, se sois tu, diga que Jeová já está vos. Ele disse, bem,
E aí Pedro foi. Fé. Se sois Jesus, que eu camino sobre as águas também. Jesus disse, vem. E ele foi. E que passou? Caminhou sobre as águas. As duas pessoas na Bíblia que caminaram sobre as águas, que eu me acuerde, é Pedro e Jesus. Muitos dizem, Pedro, falta de fé. Não, o único que saiu da barca foi Pedro. Fé. Pero Pedro mirava a Cristo e caminhava para estar com ele. Pero em um momento, ele começou a mirar as olas. Uma que passa por acá, outra que passa para allá. E... blá, 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 blá. ¿Hasta que ponto creemos? Creo que esse é Cristo. Estou caminhando, pero tenho medo de las circunstâncias. Já tuviste medo de las circunstâncias? Sabes que Cristo está aí, que Ele te vai ajudar. Ele está demonstrando que se pode. Pero las circunstâncias são tão complicadas que começamos a naufragar em nossa fé. Creemos em Cristo, sabemos que a hora que Ele está aí, está comprovado, estou caminhando em meio da tempestade, pero quando empeço a mirar as circunstâncias desta tempestade, eu creio em Cristo, pero muito bravo. Não, eu sou crente, eu creio. Sim, eu sei o que diz a palavra. Eu entendi o que falou o pastor, pero não sabes o que estou passando. Uma vez hablé com um homem e lhe dije, tener que amar a sua esposa. E ele disse, eu sei. Eu já entendi. Tu já me hablaste. Lo importante que é eu amar minha esposa para que este relacionamento perdure hasta a morte. Eu entendo isto. Pero Marcelo, vos não sabes o que é esta mulher. Era a ola. Estava crescendo. Ele começou a hundir. Eu entendo a vida eterna. O problema é quando eu abro a porta agora, quando eu chego em casa, quando eu agarro aí a maçaneta? Manijas, não sei. De la porta. Nadie, minhas filhas já não sabem, ¿viste? Picaporte. Que nome interessante. E agarra o picaporte. E empresa a girar. E quando entras aí, abriste a porta do inferno. E Satanás está aí. A outro homem eu disse uma vez, era deste tamanho de grande, assim de forte. E eu lhe disse, e eu lhe perguntei, por que estás tão triste, tão com a cara cerrada? Peleei com minha mulher. Eu lhe disse, pero por que peleaste com tu mulher? Sabes que a Bíblia diz que temos que amar nossas mulheres? Amar. Marcelo. Aí a mão dele parecia uma maceta, uma coisa assim. Quando eu falei com esta mulher, não aguentei mais e pá! Eu disse, pá, la mataste. Pegaste a tu mulher? Não. É ropero. Assim a madeira, lo rompi. Que gana tinha de dar-lhe. Eu falei, não. Eu sei que eu tenho que amar. Eu entendo o que estás falando, mas não conheces a minha mulher. E há cuentos de mulheres para homens também. Não? E mulher é mais complicado porque falamos de submissão ao marido, não? E ela disse, pero Marcelo, não sabes o que é um nécio. A coisa é branca e ele disse que é negra. E como conduzir isto? Não aguento mais. Uma enfermidade.
te despertás e te acostás com enfermidade. E passa um dia, 2 dias, 10 dias, 30 dias, 1 ano, 10 anos. Está aí. É uma ola. O mar se levanta. Eu creio em Cristo, por esta ola. E aí, o que passa com nós outros seres humanos? Hundimos. E o que passou acá? Estamos em Mateus 14. Pedro, al ver el fuerte viento, 14:30 de Mateus, tuvo miedo e, começando a hundir-se, dio voces dizendo: Senhor, salva-me. E acá é uma receita, a receita de Pedro. Quando entendemos que não podemos, nem com nossa pouca fé, confiar em Cristo, decimos: Senhor, salva-me. Salva, não aguento mais. É Cristo que hace. Que hace Cristo. Al momento, 31, Jesús, extendiendo la mano, asió a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Passamos de não ter fé a pouca fé. Por falta de discernimento, lutamos com a entidade equivocada. Peleamos com Satanás por um tema, mas o tema é falar com Cristo sobre ele. E ele te vai dar a solução. E te vai confrontar. E vai exponer tu fé. E se vós estás a hundir-se, aunque sepas de tudo isto, podes dizer: salva-me. Ele te vai salvar. E te vai explicar que não é por tu fé que sois salvo. É porque Ele quer salvar-te. Porque se dependiera de nós outros, eu não sei se vocês sabem nadar, felicito os que sabem, eu não sei nadar. Eu não saltaria desta barca, pero nem por decreto. Pero é Jesus encarnado. Amém. Me quedo acá na barca. Eu estou com os outros discípulos. Porque se Pedro tuvo pouca fé, imagínate os demás. Dale, Pedro, subí el carrito, cruzar el precipício, Pedro, se hundiu. Sem fé, oh, que vergonha. Hasta onde creemos. É duro, é duro. Somos provados por Cristo Jesus e Ele é o mesmo que se encarga de dar-nos fé. Essa experiência a Pedro lhe serviu muito no futuro. E quando outras circunstâncias, outros tipos de olas vieram sobre ele, então ele soube superar-se. Vocês leiam as cartas de Pedro, já como anciano, e vão ver aí os resultados dessas experiências. Creer en el límite de lo que ves. Es un tercer nivel. En el límite de lo que estás viendo. Juan 6:21 dice así: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Entonces dice que ellos recibieron a Jesús con gusto. ¿A qué nivel este gusto? ¿No? Mateus 14:33. Un poco más detallado. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Le recibieron con gusto, le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios.
Ellos creyeron más en la persona de Cristo Jesús. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces todo estaba solucionado ahí. Pero hay un detalle más. Si vamos a Marcos, el otro evangelio, que también relata lo mismo, él da otro detalle muy interesante. Marcos 6. Vamos al 51 y 52. Marcos 6, 51 y 52 dice: Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaron. Mirá, acá están relatadas más emociones, ¿no? Ellos se maravillaron, y ellos se quedaron asombrados, como que, wow, este hombre tranquilizó el mar, caminó sobre el mar. Estou assombrado, maravillado, de maneira positiva aí. Está maravilhar-se. E el 52, porque aún não haviam entendido lo de los panes, porquanto estavam endurecidos sus corazones. Jesus havia hecho um milagro, multiplicar los panes para uma multitud. Eles viram. E não compreenderam a deidade de Cristo. Aí passaram por um apuro em seguida. Cristo camina sobre as águas. Tranquiliza o mar. Em uma passada, chegam a seu destino. E eles miram a Jesus e dizem: "Uau, verdadeiramente sois Hijo de Deus." Pero por que estão tão impressionados? Porque seus corações estavam endurecidos, ou seja, eles iam crendo em Cristo à la medida de lo que eles estavam vendo e experimentando. Creer em Cristo em sua totalidade. Se vocês me perguntassem acá qual é a minha experiência com Cristo, eu tenho algumas experiências personais que eu he vivido com Cristo, que me dão convicção de estar acá hoje. Pero creer em Cristo em sua totalidade. Saber que Ele é Deus e que é ser Deus. Ele já nos salvou. Já lhe pedimos um help. Salva-me. Ele nos salvou. Porque Ele quis. Nossa fé não alcança para isso. E nossa fé nunca vai alcançar para entender quem é Deus em sua totalidade. Os discípulos percorreram um largo caminho de 3 anos e meio, hasta que Ele se foi, e viram de todo, maravilhas. Juan dijo acá en el Evangelio, ¿no? Si fueran a escribir en libros todo lo que él había hecho, no habría libros en el mundo para escribir todo lo que él hizo. Ellos experimentaron cosas tremendas con Cristo. Y esto le agregaba más fe. No lo sabemos todo. Y yo hablaba con Billy. Eu hice uma oração herege com o pastor Billy outro dia. Eu dije assim: ajuda-nos a entender todo. Amém. Aí quando eu dije amém, eu abri com Billy. Eu recém abri um disparate, não? Nunca vamos entender todo acá na terra. Como eu posso pedir isso? A intenção é que eu queria dizer: ajuda-nos a entender o que nos toca entender. Pero yo, con narración mal hablada, yo dije, háganos entender todo. Aí eu dije, pero não podemos entender todo. E ele dijo, não. Eu, bueno, ups. Esta Jesus não vai escuchar. Não vai ter em conta. Porque não é segundo sua vontade.
pero aquello que nosotros tenemos para vivir. Tenemos que entender en el proceso de nuestras vidas, del caminar en nuestra fe, que vamos escalón por escalón, teniendo las experiencias que Dios nos va a dar, pero ya comprendiendo estos principios, que Él siempre tiene el control de todos nuestros problemas. Ele vai estar com nós quando a água chegue por acá. Ele vai escutar sempre que cheguemos a pedir socorro. Ele se vai revelar sempre que nós pensemos que não é Ele que está no processo. ¿Dónde estava Cristo Jesus quando me passou isto? Já escutaram isto? E Jesus habla, eu estava aí, mirando-te. No monte, esperando o limite para ensinar-te algo e aí intervenir. Então, Deus está em tu luta, em minha luta, de todos os dias, a cada amanhecer, ao dormir. Coisas que eu espero há anos passar, coisas que eu desejara que passara agora. Coisas que eu nunca quisiera que hubieran passado. Quando eu canto acá, que sua graça é mais grande que meus pecados. É todo o que eu necessito para seguir. Como quisiera borrar o passado de minha vida, em alguns momentos cruciais. Não os puedo borrar. Pero mi pecado es grande, su gracia es mayor. Y Él lanzó en el mar mis pecados con su condena. Y lo único que yo puedo gritar es sálvame, sálvame. Yo no puedo, sálvame. Y ahí vamos a otro nivel. Y en este proceso passamos a cada dia ser mais parecidos com Ele. Não de uma sola vez, pero em seu devido tempo, no processo de Deus em nossas vidas. É a santificação, é o desenvolvimento espiritual contínuo. Nós vamos a ter nossas tempestades, e Cristo vem sobre elas com todo controle. E a seu momento Ele pode fazer que nós cheguemos ao destino. Amém? Que este domingo seja domingo de paz, sabendo que se chegue a hundir por algum momento, se eu lhe pego grito, Ele me vai salvar e me vai dizer: pouca fé. Pero não vai deixar-me por isso. Porque esta pelea não depende de minha fé. Depende de seu poder. E seu poder vai actuar em mim. E me vai levar a Capernaum, aonde eu tenho que ir. Amém? Que assim seja com esta igreja e que vocês se sintam desafiados por isto. E domingo que vem vamos falar mais deste Cristo, como vino, como se hizo homem e como habitou entre nós. Amém? Deus querido, graças por tu palavra, graças por tu poder, graças porque passamos por níveis de fé, reconhecemos nossa falta de fé e confiança por las circunstâncias, las olas, por não entender a batalha espiritual como deve ser trabalhada. Passamos por lutas, ó Deus, porque nos animamos a seguir-te, a caminhar por fé, pero tu sabes, ó Deus, que por vezes as circunstâncias da vida nos tiram para baixo. Pero graças por tu pronto salvamento. Graças por tu poner em nós a capacidade de gritar: sálvame.
de poner em nós esta gotita de fé para gritar, sálvame, porque tu has planificado sempre estender tu mano para tus hijos e nos ensinar em todos os momentos de nossa vida, a verte em todas as circunstâncias de nossa vida, em las buenas, em uma multiplicação de panes, ou barro na tormenta. Nós necessitamos verte como tu eres e entender isso. Ajuda-nos, por meio de tu palavra, a aprender cada vez mais e a responder a ti cada vez mais segundo tu vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém.